sejam bem-vindos ao NW Podcast. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu me chamo Márcia Ferreira, sou especialista aqui na Nelson Williams, do Núcleo de LGPD, e eu tô com duas pessoas aqui muito importantes, o Emerson e a Milena. E eu gostaria primeiro de agradecer aí a presença de vocês, a disponibilidade para a gente conversar um pouquinho. Queria que você se apresentasse, Emerson, falasse um pouquinho da sua trajetória, da sua empresa. Meu nome é Emerson Akiyama, sou especialista em internet das coisas e visão computacional. Nós temos uma empresa dedicada à estruturação de empresas que não possuem departamento de pesquisa e desenvolvimento em transformação digital. É uma empresa especializada em dar suporte a essas empresas para que elas possam passar do analógico para o digital, utilizando tecnologias, com segurança, com a proteção da LGPD, enfim. Obrigada, Emerson. Milena? Meu nome é Milena Lira Berci, eu sou advogada e consultora especialista em LGPD. Então, hoje, como a gente vai falar um pouquinho da LGPD, a gente vai trazer aí alguns temas relevantes que a lei, trouxe para a gente. Fazer só uma introdução para o pessoal que está nos ouvindo, para eles entenderem um pouquinho aí da lei. A Lei de Proteção de Dados, ela foi publicada em 2018, com um período para entrar em vigor de 2 anos. Então, quando deu 2020, a gente estava no meio daquela pandemia, e aí a lei entra em vigor, não entra, mas enfim, a lei entrou em vigor, só que as sanções da lei só foram entrar em vigor em 2021. Mas desde 2020, temos aí a nossa lei funcionando. E a Lei de Proteção de Dados, como o nome diz, é uma lei para proteger os titulares. Então, eu costumo dizer que não é uma lei proibitiva, ela não nos proíbe, não proíbe as empresas de tratarem dados, mas é uma lei de processos, lei de procedimentos. A lei traz alguns princípios, algumas obrigações que as empresas precisam cumprir. Então, as empresas hoje precisam estar preparadas para atender não só ao que a lei traz, mas aos direitos que os titulares passaram a ter. Então, seguindo aí essa linha do que é a lei, da lei não ser proibitiva, mas ser uma lei principiológica, de procedimentos. Emerson, você que atende diversas empresas com essa parte aí do digital, o que você tem visto? Como é que você tem visto a questão da LGPD dentro dos seus clientes? Normalmente, quando os clientes nos chamam para fazer alguma consultoria ou o suporte do P&D, eles normalmente já têm uma dificuldade na estruturação da implementação da LGPD. Existe aquela necessidade de montar um time ou nomear uma empresa terceira para poder gerir esses dados. Então, normalmente, a gente tem visto que ainda está muito raso, os cuidados ainda não são muito bem estruturados. Há pouco nós falávamos, inclusive, de cibersegurança. As empresas hoje têm cibersegurança, contratam empresas de pentest para saber se a estrutura do cliente está robusta. Mas isso quando a gente está falando de multinacional, empresas que realmente têm um TI forte, uma preocupação. O que eu vejo com mais frequência é ainda engatinhando. Me parece que falta treinamento e divulgação da LGPD dentro das empresas. Aí quando chega no meu produto, que é a parte de consultoria, que é o mais importante, que hoje a gente divide, eu divido em 3 partes, que é a qualidade do dado. Essa qualidade de dado, ela vai alimentar a inteligência artificial da especialidade do cliente. E, por fim, como que é protegido essa informação? Aí você pensa, não, está num servidor. Não, só que ainda tem entre o dispositivo coletor de dados e aonde vai ser concentrado. Então, esse link também, às vezes, não é muito bem protegido. Nós temos clientes, por exemplo, instituição financeira, que faz tudo on-premise, ou seja, eles não permitem que nós coletemos os dados e isso vá para uma nuvem pública e volte, Ela fica dentro do ecossistema da empresa, da indústria, enfim. Mas como eu coloquei, grandes corporações, ok, existe uma estrutura, porém, hoje o empresariado médio para baixo já é bem precário a aplicação de LGPD. Eu sinto que falta um pouco, aquilo que você falou, de conscientização. E o exemplo, ele vem de cima, então muitas das vezes o próprio empresário não tem essa conscientização da importância, e do valor que isso traz para a empresa dele. Porque no momento em que você estrutura a sua empresa, a gente está falando de uma lei
E vamos lá, que lei a gente precisa cumprir, independente de qualquer coisa, a gente já deveria cumprir porque é uma lei, né? Mas independente disso, quando você fala na lei e se o empresário ele tem essa consciência dessa importância, ele vai entender que ele está além de cumprir uma lei, além de atender a esses requisitos, ele vai estar agregando valor na empresa dele, porque isso traz valor na empresa. Você, como consumidor, você tem muito mais confiança naquela empresa que você sabe que vai zelar pelo seu dado. Igual todo mundo fala, vamos vender dado é proibido pela LGPD. Não, desde que se faça dentro da lei. Então, olha o valor que você agrega à tua empresa no momento em que você faz tudo correto. O que você não pode trazer de benefício? Eu acho que talvez falte isso, né, na cabeça do pequeno e médio empresário. Essa conscientização é entender que ele não está gastando com uma consultoria, ele não está perdendo tempo e trabalho, ele está agregando valor na empresa dele, né? E Milena, quando você está também atuando e você está trabalhando na parte de proteção de dados, você também encontra isso que o Emerson falou? Encontro, com certeza. Essa diferença das grandes empresas, das grandes corporações, que já têm, na maioria das vezes, um programa de compliance, né? Envolvido ali com proteção de dados, todos os processos adequados às normas da LGPD, mas isso que ele falou é interessante, me lembrou o registro da operação que a gente faz na adequação. De onde o dado veio, como ele foi coletado, por quem ele é tratado, para onde ele vai, quem tem acesso a esse dado, como é compartilhado, se é compartilhado ou não. Então, isso na adequação a gente tem e o empresário tem que ter essa preocupação, né? Com certeza. Tanto o empresário que presta um serviço quanto o dono de uma empresa que vai ter ou não um programa de compliance completo na empresa dele. E esse registro da operação é super importante, porque é o registro da operação também, além de outras etapas, que vai estar de acordo com as normas da LGPD. Cada ponto que é tratado num programa de compliance, na adequação, tem que ir de acordo com as normas e é ali valioso nos Com processos certeza. da empresa, né? Porque é isso que vai gerar credibilidade. A empresa vai ser vista com outro olhar. E aí a gente, né, tá falando da lei de proteção de dados, mas assim, a gente também não pode esquecer que antes da lei, a gente já tinha aí fragmentos nas nossas legislações que já falava de proteção de dados, mas tudo era uma questão de cultura. O brasileiro, vou falar brasileiro, né, porque a gente está falando na nossa lei, mas o brasileiro, ele não tinha a cultura, né? Eu lembro que o nosso CPF vinha na folha de cheque, e aquela folha de cheque passava de mão em mão, porque você dava na loja, a loja vendia para uma factory, que aí circulava e o seu CPF estava ali. CPF, nome completo, não existia a cultura, mas a gente já tinha questões de proteção de dados na Constituição, a gente já tinha no nosso Código Civil, o Marco Civil da Internet. Mesmo que implícito, né? Por exemplo, a gente tem uma cláusula na Constituição que todo mundo tem direito à privacidade, à não violação dos seus dados. Então, assim, mas Exatamente. um artigo ali. Então, as pessoas... não vou levar isso adiante. E o Marco Civil da Internet veio para trazer mesmo, né? Desde 2014, o Marco Civil está aí regulando questões de comportamento na internet. Uma coisa mais geral, mais abrangente. Ela não trata como só os dados pessoais, né? Isso aí. Sobre especificamente os dados pessoais, mas sim um comportamento geral da internet, respeitando a Constituição, respeitando as normas internacionais de limite territorial e etc. Foi um gancho para a LGPD. A gente entendeu que tinha necessidade. Não adiantava ter um fragmento aqui, um pouquinho ali. O Marco Civil na Internet, como ela mesma falou, era uma coisa assim muito maior, tratando outros assuntos, não só voltado para essa parte. Eu acho que aí a gente teve essa necessidade da evolução. E aí, pensando nessa questão aí de Marco Civil da Internet, aí a gente tem lá na Europa, né, a GDPR, que a gente fala que é uma prima, né, a gente é prima da GDPR, então, que a nossa lei é bem semelhante, né, a deles. Óbvio que a gente fala que não é igual porque nem tudo que se aplica lá se aplica aqui. Com Muito certeza. questão cultural. E aí a gente tem visto muito, quando a gente fala em dados, a gente fala de... né, do que você estava falando dos seus clientes, da parte de dados. Então eu vejo muito aquela história, né, que dado é o novo petróleo. E um tema muito polêmico com dado é o novo petróleo é o que a gente vê com farmácias que utilizam esses dados e nem sempre eles são transparentes. Aí
Com a sua expertise, Emerson, da sua empresa, com essa questão do que você trabalha, o acesso que você tem, o que você tem visto aí nessa indústria farmacêutica, com essa parte da automatização, esses dados, esse digital, do analógico para o digital, como é que você tem visto esses processos internos? Também esse é um tema que tem que ser dividido, porque os dados eles chegam na mão dos data science, né, de quem está ali, do especialista, o cientista de dados, ele consegue extrair muitas informações. Vou fazer alguns, vou usar a sua palavra, fragmentos, né, vou fragmentar um pouco aqui. Em farmácia, quando você dá, por exemplo, o seu CPF em uma compra, ali tem um valor, o seu hábito, quais remédios você costuma comprar, a quantidade que você compra por mês. Quando você pensa, não, mas é só o meu. Não, daí já vinculou com o da tua família, porque é possível. Então você já tem o histórico dos seus pais, por exemplo. Eu vou dar um exemplo cardíaco, câncer, possibilidade. Esse dado, então, dá um exemplo de data science. O avô morreu de câncer com 70 anos. O pai morreu com 60. O filho, próximo a 50. Então, tem uma curva. Opa, peraí. Então, daqui 20 anos, eu vou ter problema com esse familiar, ou com essa estrutura, ou com esse habitual. Estou falando só de um CPF que você acabou de dar ali. Só um CPF. Qual a renda dessa pessoa? Em que bairro que ela compra? Por que ela compra naquele horário? Então, no Data Science, você vem buscando hábitos, costumes. Eu, farmácia, indústria farmacêutica, estou coletando... Opa, peraí. O cifrão... Olha, ele costuma consumir esse tipo de coisa. Então, a gente pode criar um produto voltado... Exato. Fora a outra informação que você falou aí, que já me chamou a atenção aqui, o horário. Seja, já cria um perfil e já sabe os hábitos. É uma pessoa que costuma vir aqui tal hora da manhã. Eu não sei se é verdade, se existe. Você deve até saber, mas já me falaram que existe uma empresa que ela te vende a informação de onde é melhor o seu negócio, a sua loja, se você quer abrir uma loja. Já ouvi falar Vamos supor, isso eu quero abrir uma loja de bijuteria. Então, o meu público-alvo vai ser mulheres entre 30 e 50 anos. Aí, essa empresa, com base nesses dados, ela consegue, quando você compartilha localização e essas coisas, ela sabe onde circula mais mulheres daquela. Aqui você tem mais chances de mais mulheres, mais esse perfil, passarem para olharem a sua loja. Isso existe mesmo? Existe, e ainda vou te falar trem de Londres, foi colocado um sensor nas estações, lógico, respeitando a LGPD, para saber o perfil do usuário do metrô, para onde essas pessoas estão indo, e os horários, obviamente. Estou tirando um exemplo, que eles colocaram um sensor, e esse sensor detecta o seu celular, não é invasivo, que a tecnologia permite isso por conta da radiofrequência. Ele capta que você é você e cria também uma lista de perfis e onde essas pessoas vão. Coisa assim, coisa agora. Dia a dia, né? Dia a dia. E todos esses fragmentos a gente chama de perfil comportamental, né? Em várias palestras que a gente vai, na OAB, em todos os lugares sobre proteção de dados, os profissionais falam, pessoal, utilização de cookies, compras online. Os cookies são tudo isso, né? É tudo junto que gera um perfil comportamental que vai ali te definir como usuário. Que tipo de usuário você é. E aí ele falou, tem a diferença, né? De um usuário para outro. Alguns são mais frequentes, são mais ali destaque, né? Mais valiosos. E outros não consumem tanto. Mas todos esses fragmentos, eles vão formar um perfil seu diante da internet, nos meios físicos também. Imagine no mundo digital, né? Eu soube que em um shopping daqui de São Paulo, dentro da loja havia o reconhecimento facial. Dentro desse reconhecimento facial, o que acontece? Identifica aquele cliente, como ele reconheceu aquele cliente, João da Silva Ferreira, qualquer coisa lá, esse cara aqui é um Golden, esse aqui é um Premium, esse aqui é um Diamond. Opa! Já recebe um sinal do gerente da loja e já vai abordar aquela pessoa para fazer uma venda mais potente. Sabendo disso, essa pessoa era um advogado. E aí toda a história se desenrola. Nossa. Eu estive essa semana em Curitiba. Eu fui fazer uma experiência em um supermercado modelo da cidade. Você entra, tem um cadastro, tá? Só para te registrar, obviamente, né? Quando você passa pela catraca, ele já escaneia o teu corpo todo, a sua face,
E aonde você pega o produto e carrega na mão, não precisa carregar em lugar nenhum, na mão. Você vai pro caixa, já tá o valor certinho de quanto que você pegou. Olha só. Isso é real. Eu fiz essa experiência essa semana. Então, assim, coletas de dados do mundo analógico, que é o que nós vivemos, para o digital, tá muito fácil. Cada vez mais avançadas, né? Sim. E é aí, por isso que a gente fala que dado é o novo petróleo, realmente. Sim. Olha, e assim, essa empresa, né, ela pega ali tua biometria, o teu cadastro, ela precisa do seu cadastro. Claro. Você vai fazer compra, você já vai chegar ali com seu carrinho já no caixa ali pronto para pagar, então ele realmente precisa do seu cadastro. Então ele tem todas essas informações. E aí, quando a gente fala da LGPD, então isso é proibido? Não, desde que toda essa coleta seja feita em conformidade com a lei. Aí onde entra aquela questão que a gente falou no início, a confiança do cliente. Então, assim, eu, Márcia, tenho consciência aí do quanto meus dados são valiosos. Então, eu preciso, para entrar num supermercado desse, olha que eu achei o máximo essa modernidade, vou te falar. Mas para eu entrar ali, eu preciso ter um pouquinho mais de confiança e não só achar que aquilo é o máximo. Exatamente. Porque realmente a gente está numa evolução. Eu sou de uma época, gente, que eu vi o celular nascer. Então, assim, quando alguém fala assim, finge que você tá ligando pra alguém, eu ainda faço assim. Essa garotada faz assim. Isso, pra mim, é o máximo. Eu acho isso o máximo. Só que, pra eu entrar num mercado desse, eu preciso me sentir muito segura de como aquela empresa vai tratar meus dados. Então, por isso que eu falo que quando você tá adequado, você gera valor ali na sua empresa. Exatamente. Eu fico imaginando os empresários do ramo da tecnologia. Poxa, eu tenho o software mais tecnológico para tal tipo de coisa. E é muito bom. Facilita muito a nossa vida. Mas como que esse software está coletando e aí a gente entra nas bases legais, consentimento, legítimo interesse, tudo isso. Por isso que as empresas precisam dessa preocupação. Benefício duplo, porque é um benefício para a empresa e para o cliente também. O cliente vai desfrutar da experiência tecnológica e a empresa vai ter uma governança, uma coisa mais segura para gerir tudo aquilo, né? Não sair do controle, não, né? Gerar mais credibilidade, mais competitividade também. E seguindo isso aí que você falou, eu me lembrei de um caso, né? Eu recebi uma empresa e eles estavam querendo abrir uma empresa para venda de dados. E aí a primeira coisa que eu perguntei foi, como que você coleta esses dados? Aí vem aquilo que a Milena comentou, né, do mapeamento, né, para saber como que chega, onde armazena, né? Então a primeira pergunta foi, como você coleta esses dados? Qual a legitimidade desses dados? Aí ele me respondeu assim, os dados que eu pego são públicos. São públicos, ele disse, ele pega, por exemplo, em cartórios, né? Porque qualquer um pode pedir uma certidão. Ele pega em rede social, no processo, Google, muitas vezes. Ele pega em páginas de busca. Então, ele pega né? Tá ali, tudo que ele jogar na internet que aparecer, ele alimenta a empresa dele. E aí eu perguntei, tudo bem, mas por que é público? Você faz o que você quer? Porque o dado continua não sendo seu. Ele não foi dado a você. A pessoa sequer sabe que você está ganhando dinheiro com o dado dela. É o que eu falo, não é proibido a venda, né? Mas a forma que, muitas das vezes, a consciência, né? A forma que os empresários, eles pensam, infelizmente, se você não tiver uma boa adequação, um bom projeto, processos ali estruturados, você vai cair numa fiscalização. Essa empresa facilmente, se continuar da forma que está, vai cair numa fiscalização. Por quê? Porque no momento isso está muito em ascensão para a ANPD, né, que é a nossa autoridade aí de proteção de dados. Eles já estão fiscalizando diversas empresas, por exemplo, dessas que vendem dados. Então isso ressalta, é uma empresa que vai cair numa fiscalização por desnecessário. Com certeza. A gente vê primeiro as advertências, né, as notificações e o PROCON atuando junto com a ANPD. E aí, se a empresa não responder à altura de forma correta, ela pode ser multada, ela pode ser processada judicialmente. E aí tem um relatório de uma empresa alemã, inclusive, de uma empresa alemã de economia. Eles fazem um relatório anual do impacto que aquela empresa, do prejuízo que aquela empresa pode sofrer econômico por não se adequar, por exemplo. Eu vejo muito isso, essa parte de
financeira mesmo, que pode afetar a empresa, né? Exato, porque a perda da confiança do cliente gera um prejuízo financeiro. Com certeza. Uma penalidade, uma sanção financeira gera um prejuízo financeiro. O nome da marca em meios de comunicação com uma notícia negativa gera um prejuízo financeiro. Então, tudo acaba no prejuízo financeiro. Com certeza. Isso é verdade. E Emerson, pensando, né, nessa questão, ainda seguindo a linha aí como a gente estava falando, da farmácia, dos dados, né, que tem alguma coisa ali por trás. E esses programas de ponto e de fidelidade, você acha que segue o mesmo viés de uma farmácia, que você dá ali seus dados em troca de pontos e descontos, mas que eles nem podem estar sendo utilizados com outra finalidade, não a que é claramente informada para a gente? As empresas também, de maneira geral, né, volto a repetir a questão do método de coleta, né, você até tocou no assunto. Quando a gente está ali preenchendo o nosso dado ali, quase ninguém lê eu li aceito os termos, né? Termos, aceito a política de privacidade. Exato. Ali que tá falando. A pressa faz, sai clicando em tudo, né? E a gente acaba não prestando atenção nessa leitura, né? E lá tem lá que você tá autorizando a utilização, e aí ele vira um comércio. Ali é um grande funil, né, que coleta tudo. E falando com vocês aqui, eu tô pensando no caso dessa recente da coleta da Iris, eu não sei se vocês viram da isso. Da venda, é. Esse comércio dos dados, eu até me preocupo de como que vai ser feito para não ser divulgado, porque nós sabemos que basicamente precisa do RG, seu nome, essa informação já é velha, já está no mercado. Né? Você colocou, mas você não tem autorização porque é público e tal, mas a informação está aí. Falei do escaneamento, né, nesse supermercado que eu fui, assim como eu fui nesse supermercado que ele já me escaneou, ele já pegou os pontos do meu rosto e ele tem meu CPF, não é diferente, eu já volto para a partir de pontos, tá? Porque como eu falei, eu falo pra caramba. As caixinhas vão abrindo. As caixinhas vão abrindo. Esse dado do facial, do digital, eles já estão disponíveis em diversos lugares. De verdade, eu não sei como isso pode ser contido. Já as informações estão aí. Então, seguindo aí o que você está falando, isso é verdade. Sabe aquele aplicativo que todo mundo acha o máximo? Que coloca sua carinha nova, sua carinha jovem, você mais velho, né? Até os artistas começaram a colocar as fotos deles, assim, em rede social. E aí, né? Quando todo mundo já tinha utilizado, veio o alerta. Pessoal, isso. Cuidado. E aí todo mundo falava assim, aí você falava assim, nossa, mas você tá usando. Gente, é o máximo, porque ainda é de graça. E aí, uma frase que eu vi que eu nunca mais vou esquecer, que é: se o produto é de graça, é porque você é o produto, né? Então, o que ele queria ali? A tua biometria. Na minha família, a gente teve que criar uma palavra para poder, vocês também fizeram? Uma palavra pra gente, no grupo da família. Se tiver que pedir alguma coisa, se tiver que falar, até mesmo se falar em dinheiro. Como se fosse um código. Como se fosse um código para saber, porque nem o falar agora pelo telefone ainda é 100%. Não é mais 100%. Exatamente. Né? Então, tudo pela questão. É isso aí que você falou, pra gente saber aonde vai parar. Eu ia comentar, inclusive, você falou da face, que eu também ia comentar, que era meu segundo ponto, mas obrigado. E o avatar também. Né? Eu não sei se vocês já viram, tem inteligência artificial que você cria o seu próprio avatar, ele reconhece a tua voz e replica a sua voz. Então, vários aplicativos, eu utilizo às vezes. Eu não vi. Tem umas coisas então muito reais. Você digita o texto, você não precisa nem falar. Você digita o texto, põe o tipo de entonação que você quer. Então, na inteligência, tem até lá alguns, bravo, incisivo, alegre, rindo. E aí você monta. E me deu até uma sensação de estranheza quando eu vi o meu avatar se mexendo, falando, e eu falei, nunca fiz isso. É muito igual. Muito igual. É que a gente ainda consegue diferenciar um pouquinho, não, peraí, ali tem alguma coisa que é inteligência artificial. Mas daqui a um tempo, a gente não vai conseguir mais diferenciar. Eu vi uma inteligência artificial, o que ela fazia? Você fazia um vídeo. Isso é para pessoas que não querem ficar em reuniões online, aquelas reuniões que você não participa, que você só é ouvinte, né? E aí você faz um vídeo fazendo assim, trejeitos, com né? uma xícara,
se mexendo, aí olhando, aí fazendo assim, aí mexendo aqui, fazendo, você faz um videozinho aí de uns 10 minutos. Ele pega esse vídeo e faz diversos cortes, junta, você joga na reunião e vai fazer outra coisa. Então, é como se você realmente estivesse ali com a câmera ligada, ouvindo, e você vai se mexendo ali, porque é você. Ele só transforma Replica, aquilo, né? e faz com que aquilo fique longo em reuniões em que você não tem que interagir. E cada vez mais sendo mais usado, né? Ah, sim, com certeza. Para Porque diversos tipos é o conceito peopleless, né? Quanto menos pessoas tiver na minha folha de pagamento, melhor. Né? Então, tá digitalizando mesmo. A gente está falando da questão desses pontos, da fidelidade. O que vocês pensam aí? Como é que as empresas podem prevenir que esses dados que elas coletam não sejam usados para fins ilícitos? Ou, quando eu falo fins ilícitos, não é para usar para o mal, mas é algo que não é informado ao seu titular, ou algo que não foi coletado para aquela finalidade. Então, para que ele seja utilizado, o que as empresas podem fazer para que isso não aconteça no seu dia a dia? Primeiro, a abordagem. Como que essa empresa vai abordar o cliente? No meio físico ou no meio digital? Muitas vezes a gente vai lá nas plataformas de currículo digital e encontra essa pessoa, sites de compra, enfim, várias maneiras. Como que eu vou abordar esse cliente, possível cliente? Ou outra empresa, né? Isso é muito importante. Como que eu vou tratar esse dado? Enfim, aí vai entrar em todo um programa de processos internos da empresa, esse cuidado que ela tem que ter. Uma coisa que eu acho interessantíssima, opção de descadastramento, de recebimento de e-mail da empresa. Isso é muito legal, porque eu mesma utilizo muito. Peraí, eu não sou mais cliente dessa empresa, ou eu não tô usando mais nesse momento. Isso já não me interessa mais. Não me interessa mais. Muitas vezes eu usei aquele e-mail, fiz aquela compra naquela empresa uma vez só e nunca precisei mais usar. Isso é muito interessante. Nas pequenas e grandes empresas também, política de privacidade, isso é muito bom. Porque você tem um controle maior, você tem uma confiança maior também. Eu acho que são pequenos pontos na prática que podem se adequar à LGPD e podem, claro, evitar problema, evitar grandes, né, infortúnios, digamos assim. Com certeza. Eu acho que eu vejo dessa forma. Do ponto de vista de tecnologia, eu sou mais cético que não há uma maneira muito forte de se coletar sem essa autorização, sem esse consentimento. Porque mesmo, é um exemplo bobo, né? Acho que essa já tem uns 30 anos, essa lei de que a Sorria, você está sendo filmado, lei, tal, né? Começou aqui em São Paulo inicialmente, depois todo mundo começou a fazer semelhante. Como que você vai falar para o cliente que a sua imagem foi coletada e se ele autoriza? Né? Você já Como entrou que vai ter esse consentimento, não, né? Então, eu concordo com você, né? Mas aí, o que eu penso? Eu concordo que às vezes tem coisas que são impossíveis. Peraí, me assina aqui que eu tô te filmando e se você não quiser, você vai embora. Mas Exatamente. eu já Já filmou. Exatamente. É igual a história do cookie, né? Ele pede autorização, mas já coletou. Então, assim, é complicado. Mas aí, o que a gente pensa, né? A lei, ela traz algumas outras hipóteses que nos permitem tratar dados. Claro. E aí, seguindo o que a Milena falou, na minha cabeça, o que eu acho mais importante, eu gosto de falar que é transparência, ou seja, a plaquinha, ela tá ali, né? Então, assim, eu tô sendo transparente com você, eu estou te filmando. Mas ali na plaquinha, o que tá escrito? Sorria, você está sendo filmada, lei tal, e muitas das vezes ele vem falando para sua segurança, Exato. né? Então, a filmagem ali é para segurança, só que muitas das vezes ela é usada para outra coisa. Claro. Aí que entra o ponto. No momento em que eu digo para você que eu estou usando para fins de segurança, eu só posso usar para fins de segurança. Por exemplo, dentro dessa câmera, eu tô lá fazendo a gestão das filmagens, eu vi uma conversa de uma funcionária falando uma coisa que impactaria e muito para a empresa. E aí? Né? Então, são essas questões aí que a gente deixa vai no utilizar, ar, né? não vai? Como é que vai ser se eu informo que é só para segurança? Por isso que eu sou mais cético nisso. Eu entendo. Eu imagino assim. A gente, tanto no âmbito privado quanto no âmbito público, a gente vê políticas aí de segurança pública, e é uma base legal que a gente utiliza. Prefeituras e governo do estado. Peraí, câmera em tal lugar, vai filmar
milhares, milhões de pessoas. E coleta de íris e tudo mais. Pra quê que é? Pra que serve, na verdade? Qual é o argumento? É política pública, é interesse público. E aí, esses dados têm que ter a transparência. Vão ser descartados? Estão sendo descartados mesmo? Os civis comuns ali vão ser protegidos? Então, é complexo mesmo. Eu já acho que a parte de filmagem é porque a gente só precisa de um frame ou uma meia dúzia de frame para poder definir quem é a pessoa. Normalmente uma câmera filma 30 frames por segundo. E você tem essa parte na sua empresa, não tem? Tem, Essa análise, né? Tem, a gente tem vídeo analítico e visão computacional. Então você sabe bem, né? Temos. A gente conta animal, gado, facas, produção. Com uma câmera a gente começa a coletar dados. Então, por isso Para que diversos fins. para né? diversos Também. fins. Ai, gente, olha... Emerson, reparei, a gente gosta de falar, né, Milena? A gente gosta de falar. A gente, quando vai no... o quando assunto entra, é bom, quando o assunto começa é bom, a a gente não esquentar... consegue terminar. Pessoal, eu agradeço mais uma vez e eu acho que a gente pode deixar aqui uma oportunidade para um segundo momento, hein? Porque Com o assunto certeza. não acabou. Eu sinto que a gente tem potencial para mais, hein? Tá ótimo. E muito Com obrigada certeza. aí pela participação de todo mundo e agradeço aí. Foi uma honra. Tá, prazer meu. Obrigado.